texto com vocês. É interessante, nós temos um livro na Bíblia chamado Lamentações. Então, abra sua Bíblia. Nós estamos ao vivo, então vou dar um tempinho para você abrir. Lamentações, no capítulo de número 3. Está marcado aí do verso 21 até o 51, mas eu vou ler só os primeiros versículos aqui para nos facilitar. Encontrou? Depois de Jeremias, está aí o livro de Lamentações, que foi escrito nesta forma justamente para ensinar o povo sobre essa importância do arrependimento, do lamento, né? Uma lamentação é justamente uma contrição, é um momento de tristeza, é demonstrar tristeza, é demonstrar dor, é demonstrar sofrimento. E por mais impressionante que possa parecer, tem pessoas que num momento igual ao que nós estamos vivendo, numa pandemia, numa crise mundial de saúde, pessoas morrendo, tem pessoas insensíveis. No momento de estarmos impedidos de trabalhar normalmente, correndo risco de problemas financeiros, tem pessoas insensíveis a tudo isso. Num momento onde estamos impedidos de cumprimentar, de abraçar, de estar juntos com os nossos amigos, com os nossos companheiros, tem gente que não está se importando com isso. Nesse momento que estamos impedidos de, como irmãos em Cristo, compartilhar da comunhão uns com os outros, impedidos de nos ajuntar na igreja e celebrar ao Senhor com toda a nossa força, tem gente que não está preocupado com isso. Então, nós precisamos aprender a sentir a dor, a tristeza do momento que estamos passando. Lamentações capítulo 3, verso 21, o profeta diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Queridos, se nós olharmos para esse texto e você voltar lá no início do livro de Lamentações, já no primeiro capítulo, verso 1, né, ele inicia dizendo assim: como jaz solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Como ficou solitária a cidade que antes era populosa, falando a respeito de Judá, falando a respeito do povo de Deus, que agora está prisioneiro numa terra distante, aquela que outrora estava em prosperidade e agora está destruída. É uma situação caótica que eles estão vivendo e o profeta Jeremias, inspirado por Deus ali, ele fala àquele povo, narra a história do sofrimento daquele povo e em meio a esse sofrimento mostra como que eles podem vencer aquele sofrimento. Então nós vamos aprender hoje com a história do livro de Lamentações aqui, que devemos, primeiro, nos humilhar e lamentar a situação que está.
Não adianta ficarmos fazendo vistas grossas ou fazendo de conta que nada está acontecendo. Eu sei, há um pensamento que está sendo amplamente difundido de que vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. E sim, com a graça de Deus, vamos vencer, queridos. Mas nós precisamos também nos humilhar diante do Senhor. Porque veja, se Deus lançou isso sobre nós, se Deus trouxe isso sobre nós, se Deus permitiu, não importa se Ele mandou, se Ele permitiu, se Ele está fazendo, Ele está no controle de tudo, como eu já venho falando desde o início de tudo isso. Deus está no controle e tudo passa pela autorização de Deus. É Deus que utiliza todas essas coisas e faz todas essas coisas. Então, se Deus está fazendo isso, se estamos vivendo esse momento, nós precisamos entender por quê e o que nós devemos. É hora de nos humilharmos, sabe? É hora de chorarmos a nossa dor, de chorarmos a nossa miséria, sabe? E eu, como pastor, eu preciso te alertar sobre isso. Há muitos aí que estão trazendo só mensagens triunfantes, mensagens otimistas. Eu estava ouvindo a respeito alguns que estavam anunciando desse jejum e oração hoje a nível nacional, e alguém chegou a falar, olha, agora o vírus vai ser destruído com a oração, agora o inferno vai explodir. Achei interessante essa expressão, o inferno vai explodir. Né, Veja, queridos, eu não sou nenhum guru espiritual, não sou aqui alguém que vai ficar só trazendo mensagens positivas. Você vai ver que a mensagem de hoje ela começa despertando para o arrependimento, para o lamento, para a tristeza e conclui com a graça e o sustento de Deus sobre nós. Então, sim, Deus de amor, de proteção, está conosco, mas Ele pesou a sua mão. E nós precisamos pôr a nossa vida no devido lugar, de nos humilharmos, de chorarmos a nossa dor. Então, veja só, verso de número 21, ele fala, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É a ideia de relembrar, é a ideia de buscar nas nossas lembranças tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele fez. É quando o desespero chega, é quando os problemas batem à porta, é quando o sofrimento nos acomete, que nós somos chamados então a parar tudo, a parar de ficar olhando simplesmente os riscos e lembrar quem é Deus e o que Ele fez. Nós estamos em meio a uma situação de falta de saúde, de falta de segurança, mas haveremos de lembrar, de trazer à nossa memória o que é que pode dar esperança. O que é que pode nos dar esperança? O fato de termos bons cientistas, bons economistas, bons políticos? O que pode nos dar esperança? Verso 22 responde, são as misericórdias do Senhor. São as misericórdias dele que são a causa de nós não sermos consumidos. O que vem a ser as misericórdias do Senhor é o ato gracioso dele. A misericórdia significa justamente o fato dele não nos castigar como merecíamos. O que você acha que
este mundo merecia da parte de Deus. Como que está esse mundo? Como que está a maldade nesse mundo? A irresponsabilidade, a injustiça nesse mundo. Como que está? Vamos olhar para o nosso povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor espalhada pelo mundo. Como que está o povo de Deus? Quantas coisas erradas nós temos visto no meio do arraial de Deus, no meio da igreja do Senhor. Então, certamente mereceríamos o castigo de Deus. E eu tenho que te falar isso. Nós não somos tão bons assim quanto nós pensamos. Nós somos muito rápidos em apontar o dedo para o próximo, de acusar o próximo, mas não acusamos a nós mesmos. Pelo contrário, sempre temos uma justificativa, uma desculpa para as nossas ações. Os outros estão errados, mas nós não. Todos nós pecamos. Não há um justo, nenhum sequer. É isso que a Bíblia diz. Não há um justo, nenhum sequer. Todos nós pecamos. Todos nós somos falhos. E Deus é justo em o fato dele querer, ou se ele decidir, pesar a mão sobre nós. Então, entendamos isso. Admitamos isso, porque quando alguém, veja bem, quando alguém se revolta contra Deus, quando alguém começa a murmurar, por que isso está acontecendo? Por que Deus mandou isso? Por que eu estou sofrendo aqui? Estou entrando em crise financeira? Por que aconteceu essa enfermidade na minha família? Quando nós começamos a questionar essas coisas, nós questionamos a justiça de Deus. Exagerando um pouco aqui, seria assim, olha, o senhor é injusto. O senhor não poderia fazer isso comigo. Aí tem alguns que já assumem isso. Olha, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, eu repreendo isso, eu determino aquilo, eu tomo posse daquilo outro. Eu só vejo pessoas tomar posse de coisa boa, né? Eu nunca vi pessoa tomar posse do castigo de Deus. Ah, Senhor, eu estou em pecado e eu tomo posse aqui do castigo do Senhor. Nunca vi alguém fazendo isso. Então, essas expressões demonstram uma afronta a Deus. Essa é a verdade. Afronta a Deus. Então, nós mereceríamos o castigo de Deus. Mas Deus é misericordioso. A misericórdia dele é a paciência dele, é a longanimidade dele, é a sua graça e seu amor colocado ao nosso favor. São essas misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Entenda, meu irmão, minha irmã, você está vivo porque Deus é misericordioso. Você é o que é porque Deus é misericordioso. Deus tem manifestado o seu amor, Deus tem cuidado de nós. Agora, se lutas e provações formos passar, Deus continua sendo bom do mesmo jeito e nós devemos continuar fiéis ao Senhor da mesma forma, no pouco ou no muito. Então, sejamos fiéis ao Senhor, valorizemos a misericórdia dele.
Entendeu? Valorize, honre a misericórdia do Senhor. Nós falamos em ser fiel a Deus, em honrar a Deus, em glorificar a Deus, é honrando aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Então não murmure contra Deus, não fale contra Deus. Deus continua e continuará exercendo a sua misericórdia sobre nós. Nós somos esses filhos rebeldes, esses filhos pródigos, que voltamos para a casa do Pai, graças a Deus, porque Jesus nos salvou, mas temos que tomar muito cuidado, porque senão nós acabamos nos rebelando novamente. Grande é a fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Graças a Deus por isso, queridos. Verso de número 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Veja, falando a respeito da bondade do Senhor, a bondade do Senhor é direcionado para aqueles que esperam por Ele. O que significa esperar pelo Senhor? Esperar é aguardar. Esperar e esperança tem a mesma raiz na palavra. É que tem esperança no Senhor, é que espera no Senhor, é que aguarda a solução do Senhor. Minha vida está nas mãos do Senhor e eu vou aguardar o que Ele tem para mim, o que Ele quiser fazer da minha vida. Amém. Porque Ele é o dono dela. Ele é o Senhor, eu sou o servo. O que Ele mandar, eu faço. O que Ele quiser fazer de mim, amém. Eis-me aqui, Senhor. Faço o que desejar da minha vida. Deus é bom para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Agora observa os versos 26 até o 29. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vigiar a língua, cuidado com a língua, cuidado com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, aguardar a salvação, aguardar o socorro de Deus. A salvação aqui está falando do socorro de Deus que vem em meio a perigos para nos salvar daquela situação. Verso 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. É Deus que coloca isso. E verso 29, ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. É atitude, sabe, de pôr a boca no pó, é atitude de humilhação. Para você pôr a boca no pó, você tem que abaixar, ajoelhar, colocar seus joelhos no chão, inclinar até o seu rosto, a sua boca tocar no solo. Pôr a boca no pó é a atitude de reverência, de humildade, de se curvar diante de Deus. Os judeus tinham muito essa prática, no Antigo Testamento principalmente. É uma atitude de reverência. Sabe, Deus é o único digno do dobrar dos nossos joelhos, do levantar das nossas mãos, das nossas canções de louvor e de adoração. É o único digno das nossas orações, da nossa fé. Ele é digno de nos humilharmos e humilhar para buscar dele esse socorro, para buscar dele a solução para os nossos dilemas. Então, quando a situação estiver complicada, o que a Bíblia te orienta? Ela te orienta a pôr a boca no pó, a se humilhar diante de Deus. O socorro só pode vir dele. E o que poderemos fazer para mover a Deus
ao nosso favor. É buscar o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. E isso se faz orando e se humilhando. Se arrepender dos seus pecados, se humilhar e me buscar. Então eu virei do céu, sararei a sua terra. Sabe, não adianta você só ficar aí orando e jejuando, se você não se arrepender, não se humilhar. Veja, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção no que esse pastor está te dizendo. Deus está querendo uma mudança de vida. Deus está querendo transformação de vida. Agora, se você está aí apenas lamentando os perigos, lamentando ter que ficar preso na sua casa ou no seu lugar de trabalho, apenas lamentando porque vai enfrentar uma dificuldade financeira, isso não é lamentação no sentido bíblico. Lamentação no sentido bíblico é reconhecer a nossa miséria diante de um Deus gracioso. E se humilhar, se dobrar, clamando o seu perdão e se convertendo dos seus maus caminhos. Então, volto a dizer, precisamos de mudar a nossa vida. Há quanto tempo Deus já vem falando com você, meu irmão, minha irmã? Há quanto tempo o Senhor já vem te alertando? Há quanto tempo você vem aí nesse vale da decisão, mudo, não mudo? Eu estou tentando largar isso aqui e não consigo. Eu estou tentando abandonar aquilo outro, mas ainda não chegou a hora. Como não chegou a hora? Que hora que você está esperando? O que você está esperando, meu irmão, minha irmã? O que mais Deus vai ter que fazer para quebrar esse coração duro seu? O que mais Deus vai ter que fazer para quebrar essa pedra, essa cegueira espiritual sua? Presta atenção no que eu estou te falando. Deus está nos chamando para um arrependimento. Deus está nos chamando para mudar a nossa vida, a nossa história. E ninguém vai mudar a sua vida, não. É você. É você, a responsabilidade é sua. Não é do seu marido, não é da sua esposa, não é dos seus pais, não é dos seus filhos, não é dos seus amigos. É sua, é você e Deus. É hora de você entrar num caminho estreito com Deus. Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está alertando. E tem muita gente que não vê, tem muita gente que não percebe. É hora de você pôr a boca no pó, é hora de você se humilhar diante de Deus, é hora de você mudar. Deus está falando com você. Deus está te dando um chacoalhão. Deus deseja você na presença dele, com vida transformada, com vida santa. Deixa eu ser mais específico, porque tem muita gente que às vezes a gente, se não falar claramente, a pessoa não entende. Para você que está aí numa vida promíscua, lembre-se que sexo é só no casamento, um homem e uma mulher devidamente casados. Qualquer coisa fora disso é pecado. Deus desagrada, Deus não aprova, é pecado. Vícios, tantos vícios da bebida, do cigarro, da droga e de tantas outras coisas. Sabe, o hedonismo, o individualismo, a ganância, a soberba, a mentira, os negócios ilegais, ilícitos, a injustiça, a fraude, o dolo. Você consegue perceber se o que você está vivendo é pecado ou não? Deus está abrindo os seus olhos e eu oro para que Deus abra os seus olhos.
Nós estamos falando sobre lamentação e eu lamento muito, se você que está me ouvindo é uma dessas pessoas que ainda estão com os olhos vendados, cegos, sem enxergar. Sabe? Deus está falando. Presta atenção e muda de vida, se conserte com o Senhor. Como diz no verso 29, talvez ainda haja esperança. Prosseguindo o verso de número 39. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ai, isso vem como um tapa na cara, né? Por que que estamos nos queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Tá de encontro a tudo aquilo que falei anteriormente. A nossa queixa, a nossa lamúria, a nossa lamentação não tem que ser por conta das coisas que estamos vivendo, tem que ser por conta dos nossos pecados. Se você acredita que Deus é quem sustenta, que Deus é quem abençoa, então não se preocupe. Lembra quando a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, Jesus mesmo falando? Não andeis ansiosos pelo que haverão de comer, de vestir, ou onde morarão. Não se preocupe, porque Deus cuida de vós. Assim como cuida das aves e das plantas, Deus cuidará de nós. Então, é um chamado a nos consertarmos. Porque se Deus cuida de mim, eu preciso cuidar de mim para me apresentar bem para o Senhor, para me apresentar agradável ao Senhor, para me apresentar como uma oferta agradável ao Senhor, para que Ele olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe para o meu testemunho e se agrade de mim. Verso 40, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhar é no sentido de fazer essa pesquisa, de passar o esquadro em tudo. É quando você vai fazer um projeto, vai fazer um desenho e você ali põe todos os detalhes em cima daquilo. É fazer isso a respeito dos nossos caminhos. É daquilo que temos feito, vamos fazer, é o nosso testemunho, é a nossa maneira de viver. É para você analisar tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você vive. Esquadrinhemos os nossos caminhos, coloquemos eles à prova para ver se passa no crivo de Deus, se Deus aprova, e então voltemos para o Senhor. É um chamado ao arrependimento, meu irmão, minha irmã. É um chamado para nos consertarmos. É tempo de lamentação, é tempo de arrependimento, é tempo de nos voltarmos para o Senhor. Verso 48. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, os meus olhos choram, até que o Senhor atenda por causa de todas as filhas da minha cidade. E o texto abre no sentido de que não é apenas por mim mesmo, mas é pelas pessoas da minha cidade, é pelos meus conterrâneos, é pelos meus irmãos em Cristo, é pelos meus parentes. Entenda que, se você se consertar com Deus, se você tiver a bênção de Deus, as pessoas próximas a você também serão abençoadas. As pessoas também usufruirão das bênçãos que Deus traz sobre ti. Então, partindo já para a nossa conclusão, para o final aqui, de um lado, o texto de Lamentações nos ensina sobre o lamento.
nos ensina que devemos chorar a nossa situação, que devemos assumir a nossa miséria diante de Deus. Não adianta, queridos. Aqui no Brasil tem muito essa questão do pensamento positivo, do otimismo, né? Os coaching, tá cheio de coaching, cheio dos gurus, daqueles que fazem as suas palestras motivacionais e a pessoa então sai dali cheio de otimismo e de pensamento positivo e vai dar certo, vai dar certo e vai dar certo. Mas a Bíblia não nos ensina a teoria do pensamento positivo. Nos ensina a termos fé e esperança. Então, nos humilharmos, reconhecermos a nossa situação, nos consertarmos com Deus e nos agarrarmos na nossa fé, na nossa esperança, porque Deus é bom o tempo todo. E então, voltando aqui, verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Trazer à memória aquilo que pode dar esperança, esperar nele, essas recordações que ele alinha aqui, pelo menos 4, recordar, trazer à memória que Deus é misericordioso, verso 22, que Deus é fiel, verso 23, que Deus é bom, verso 25, que a salvação vem do Senhor, verso 26. Traga tudo isso na sua memória. Fortaleça a sua fé e esperança com uma base sólida. Eu espero aqui e oro para que eu esteja sendo fiel à interpretação da Escritura aqui, para te passar e te instruir como verdadeiramente é, que nós merecemos o castigo pelos nossos pecados, que nós erramos, que nós devemos nos humilhar, nos arrepender, colocar numa atitude de humildade, de reverência a Deus. E então experimentaremos, receberemos a bênção do Senhor. Tá? Então traga à sua memória aquilo que realmente é certo. A bondade do Senhor, mais um chamado ao arrependimento. Concluindo agora, então, é tempo de arrependimento. Não é tempo de celebração. É tempo de arrependimento. Eu tenho visto, como eu disse lá, que nós precisamos reconhecer isso. Então, reconheça. Valorize esse tempo. Não desperdice esse tempo. Precisa haver mudanças reais na nossa vida. Como será a sua vida depois de tudo isso? Que mudanças essa crise vai causar em você? Nós já estamos com 2 semanas de paralisação e tem essa 3ª semana agora. Na verdade, não sabemos quanto tempo vai durar isso, né? Mas vamos supor que vai durar 3 semanas, 4 semanas, não sei. Que mudanças isso vai trazer na sua vida? Ou você está só esperando acabar esse tempo para você passar uma borracha em cima, quero esquecer isso, não quero lembrar mais disso, vou seguir minha vida como antes. Todos nós queremos voltar ao que era antes, no sentido de podermos sair livremente e abraçarmos as pessoas livremente, e poder voltar a caminhar na praça, ir na feira e fazer os nossos passeios e as nossas reuniões, as nossas aglomerações, poder ir ao shopping e fazer as nossas festinhas de aniversário. Nós queremos isso, eu quero isso.
querer voltar a essas práticas. Mas eu questiono o seguinte, que mudanças na sua vida pessoal, na sua atitude, no seu relacionamento com Deus, esse período vai causar? Depois de tudo isso, você vai continuar em relação a Deus, em relação à igreja, em relação à Bíblia, à oração, você vai continuar do mesmo jeito? Então você não entendeu o recado de Deus. Então você não está entendendo o que Deus está falando, está fazendo. É necessário abrirmos os olhos, abrirmos os ouvidos. Quando você lê o Apocalipse, as cartas às igrejas, sempre aparece a seguinte expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas pessoas insensíveis vão atravessar essa crise e continuar ignorando a Deus, vivendo no pecado, vivendo longe do Senhor. Mas eu espero que não seja assim na sua vida. Eu espero que você se arrependa, se conserte com Deus e tenha uma mudança sendo fiel ao Senhor. Espero que essa crise seja um divisor de águas na sua história com Deus. Deus continua sendo bom. Nossa esperança está nele. Deus é bom o tempo todo, queridos. Nós é que não somos, mas Deus é bom o tempo todo. Então, confiemos no Senhor. Venhamos a trazer na nossa memória tudo aquilo que pode nos dar esperança, a bondade, a misericórdia, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor sobre nós. Vamos orar sobre isso? Deus bendito, louvado seja o Senhor, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tua santa palavra. Ó Deus, e estamos diante de um momento que precisamos realmente de mudança de vida. Eu peço a Deus que esteja transformando vidas. Eu peço que o Senhor esteja quebrantando corações. A começar em mim, Senhor, quebra corações. Ó Deus, tua palavra diz que não há ninguém capaz de resistir ao Senhor. Que a tua palavra é como martelo que esmiuça a penha. Então, ó Deus, muda, quebranta, transforme a vida desse povo. No nome de Jesus. Amém.